Oi, pessoal, tudo bom? Uma coisa que eu aprendi nessa jornada do yoga, do autoconhecimento, diz respeito às necessidades da minha consciência em relação às limitações do meu ego. Então, trocando em miúdos, né? Depois de ler muitos livros, assistir muitas lives, né? Participar de muitos hangouts no YouTube, atividades alien ativistas no WhatsApp. Depois de entrar muito nas teorias da conspiração, né? Sobre reptilianos, felinos, arcturianos. Né? Ou seja, depois de encher muito a minha mente de informação, eu descobri que eu inchava. O ego incha quando ele não extravasa aí esse núcleo de informações e o transforma num sentido concreto dessa busca, desse esvaziamento, para que o autoconhecimento possa ser alavancado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que num processo de rotina, a rotina de você encher a mente com informação pode obstaculizar um hábito muito bom. O hábito bom é a palavra, é a expressão ressignificada do que a gente entende por rotina chata. Rotina chata é aquilo que o ego entende como tal. Hábito saudável ou hábito, ou simplesmente fazer e trazer deleite para a alma e para a consciência e incrementar a qualidade de vida, é algo que a consciência reconhece, porque faz parte do fluxo dela de emanação, de imanência. Então eu terminei o outro vídeo fazendo essa reflexão. Nos dias em que eu mais encontrava desculpas para não fazer minha prática e não meditar, eram os dias onde, vencendo essa resistência inicial, porque isso não quer dizer que eu não tenha dia que eu não tenha realmente sucumbido à resistência do ego e faltado aula, faltado a meditação. Mas nos dias em que eu consegui fazer isso, em que eu fiz isso, foram os dias de superação. E hoje eu tenho entendido que são os dias onde eu me encontro mais desolada, mais triste, são os dias em que eu mais necessito entrar em contato comigo, no tapetinho ou em silêncio. Nem que eu fique 1 minuto, não tem problema. Então essa é uma disciplina, uma rotina que desagrada o ego, mas o desarma progressivamente, fazendo com que haja aí uma alocação dessa informação no sentido de alimentar a nossa consciência. Então aquela coisa do segunda-feira eu começo a dieta, sabe? Segunda-feira, semana que vem, eu começo a meditar. Não, eu vou meditar quando eu comprar o tapetinho, quando eu comprar um sino tibetano, uma tigela tibetana. O que é isso? É a desculpa de novo, chegando assim. Deixando a procrastinação da egoidade determinar num futuro que não vai existir. Olha que loucura, o que eu poderia fazer no aqui e no agora. Então a rotina que o ego nomina como opressão, ela nada mais é do que a projeção da sombra que ele rejeita. Ou seja, então é exatamente o que é necessário para o nosso aprimoramento pessoal, saindo desse aprisionamento que o ego traz nessa sombra. Ou seja, o que mais rejeitamos é o que mais precisamos trabalhar internamente para transcender esse obstáculo. Por isso os instrumentais do yoga e da meditação. Eles não são instrumentais fora de mim,
eu não preciso fazer ingestão de nada, eu não preciso comprar coisa alguma, eu não preciso de utensílio algum. Eu sou o próprio instrumento. Olha que noção de responsabilidade, porque muitas das vezes a gente está seduzido pela ideia de que a gente compra um pacote de uma apostila, um e-book, a gente assiste uma live e vai comprar o pacote terapêutico de quem está ali na live apresentando artefatos. Não estou com isso desdizendo os artefatos. Só estou, obviamente, já que nós estamos falando sobre yoga e qualidade de vida, sobre yoga, meditação, dinacharya, ayurveda, só estou alojando o centro da importância para o eu não egóico, né? Não o falso ego, o eu consciência, dizendo que nós encerramos dentro de nós mesmos todo esse instrumental, mental, físico, consciencial e espiritual, para que a gente possa fazer esse mergulho sem utilizar tantas muletas existenciais para isso, né? Muletas existenciais. O que são muletas existenciais? São as ferramentas que a gente acha que são necessárias para a gente evoluir fora da gente, essas ferramentas. Não. A gente precisa do quê? Esse aspecto de internalização. Então, no Dinacharya, Dinacharya dentro da rotina do Ayurveda, a gente aprende a experiência de pacificar a mente, desacelerar a mente, a respiração, trazendo um tempo pra gente, nessa autopercepção e no autoconhecimento. Então, eu trouxe algumas literaturas aqui, sabe? A primeira delas que me chamou a atenção é Saúde Perfeita, do Deepak Chopra, onde eu aprendi a fazer um pequeno ritual, né? A Márcia De Luca, em Ayurveda, Cultura do Bem Viver, muito bom também. Uma Visão Ayurvédica da Mente, do David Frawley. E a festejada Laura Pires. A Laura Pires, ela faz da vida dela no Instagram um próprio compartilhamento desse sucesso que a Ayurveda trouxe para a vida dela. E aí eu, muito seduzida por esses referenciais, também fui fazer o meu trilhar. E aí eu estou compartilhando, obviamente, com vocês, não para que vocês sigam o meu trilhar, mas que vocês encontrem a rotina de vocês. A rotina feliz e plena. Aqui, o que eu me habituei, eu aprendi a fazer, e esse aprendizado trouxe uma disciplina enorme. Então, por exemplo, eu comecei, sobretudo nesse momento de yoga e tudo mais, fazendo yoga. O yoga foi o vetor, né? Yoga 2 vezes por semana. Aí eu aprendi que o yoga não é uma atividade psicofísica apenas. Ela não é uma atividade funcional. O yoga é uma senda. E aí aprendi que, na verdade, seria muito interessante eu levar o que eu aprendi no tapetinho para minha vida diária. Então, eu fui passando de yoga 2 vezes por semana para 3 vezes. De 3 vezes por semana eu fui passando para 4. E hoje em dia eu pratico yoga todos os dias, de manhã e à noite. Quando eu não pratico integralmente 1 hora, a tal do tempo do ego, eu me desloco internamente e faço algum asana, sobretudo que esteja relacionado ao meu momento presente. O que eu preciso trabalhar? Então, no dia que eu tô mais ansiosa, eu sei que eu preciso trabalhar mais pranayamas que me deixem, que possibilitem uma internalização de um estado de desaceleração e quietude. Quando eu estou mais morosa, eu preciso de algo que me dê vivacidade, tônus e energia. Então, esse caminho aqui é legal, você fazer esse mergulho. Então, o Dinacharya, ele começa bem no início do dia, para o dia render, às 5 da manhã, às 6, antes do sol nascer. Por quê? Porque há todo um despertar com a sintonia dos ciclos da natureza. Então, iniciando o dia com a gratidão, iniciando o dia com a limpeza, a purificação interna, né? Aquilo que, obviamente, a gente faz sob o manto de uma higienização no banheiro, mas aqui adquire uma vivacidade consciencial. O que eu quero dizer com isso?
A ida ao banheiro no início do dia, para a Ayurveda, traz uma compreensão do que isso realmente é. Não é um ato mecânico de levantar a tampa do vaso. Você está fazendo uma limpeza de tudo aquilo que durante o sono você produziu. Então, desde o ritual da respiração para você estimular o sistema digestório para a evacuação, passando pela raspagem de ama, a raspagem com o limpador, né? O raspador, ou de cobre ou de inox, dependendo do dosha, enfim. Por quê? Porque a língua reúne o ama, a série de toxinas naquela espessa camada esbranquiçada, que a escova não tira. Não adianta você achar que a escova vai tirar, porque ela não tira essa toxina mais amalgamada à língua. O raspador de língua, ele serve justamente para isso. E o ritual de limpeza do nariz, com o Jalaneti, né? Que a gente faz a depuração desses canais aqui pra gente respirar, porque a respiração é o centro de tudo. Respiração nos alavanca para estados elevados e desacelerados. A respiração nos coloca ancorados na ansiedade. Então, um bom fluxo respiratório traz pra gente uma potencialidade de oxigenação maior do nosso corpo e, com isso, uma percepção maior sobre nós mesmos. Daí, depois desse ritualzinho de limpeza, vem a Abhyanga, uma automassagem maravilhosa com óleo ou de gergelim ou óleo de coco. Eu uso particularmente o óleo de coco por causa do meu dosha, Pitta. Ele me refresca. Aí eu utilizo algumas vezes eu utilizo algum óleo essencial. E eu começo a massagem, ele é uma massagem, uma automassagem. A automassagem é uma grande virtude de você se compreender e se observar onde você precisa de mais atenção no seu corpo. Então, isso é uma rotina gostosa. Por quê? Porque não se faz isso com a convicção de que isso é obrigatório. É porque isso traz um deleite, uma paz de espírito tão grande que traz pra gente essa ideia de acarinhamento. Sim, muito importante. Bochechar com uma colherinha de óleozinho de gergelim. A boca. Antes de escovar os dentes, antes de tudo. Só tem que tomar cuidado para não despejar no cano, porque ele vai, obviamente, endurecer. Então, olha que pequeno ritual maravilhoso, né? E aí, depois dessa massagem, mais ou menos o que? 20, 30 minutos. Depois você pode tirar o excesso ou deixar, aqui o clima tá seco no cerrado, né? Então, por mais que eu deixe, sempre... eu tô, por exemplo, com o cabelo com óleo de coco, a pele com óleo de coco. Por quê? Por causa da hidratação natural que se forma com uma película que não fica espessa quando você tira o excesso. Aí sim, o ritual do yoga e da meditação. Isso tudo como uma forma da gente despertar aos poucos. Olha que delícia fazer isso todos os dias. Alessandra, mas quem não tem tempo? Olha, quem não tem tempo, eu sugiro que crie. Porque o não ter tempo é uma desculpa que você está gerando para você mesmo. Quando a gente quer, a gente tem tempo para fazer tanta coisa, não é mesmo? Às vezes tão inúteis. E quando a gente é chamado para fazer algo de útil para nossa existência, a gente acha que não tem tempo. Então, o meu conselho para quem não tem tempo é: você é dono do seu tempo, porque você vai ajustando, né? A gente não vai gerando desculpa para os outros, às vezes até mentindo para as pessoas. Então, começa a mentir para outras pessoas, para você gerar para você. Não tô falando para mentir é ruim. Mas começa a compartimentar a sua própria verdade, de querer alavancar seu processo de autoconhecimento, eliminando essas pequenas desculpas de que você não tem tempo, que você não pode, seu trabalho incomoda. Acha um jeito. Todo mundo acha um jeito para tudo. É simples assim. Todo mundo, as pessoas trabalham, as pessoas têm compromisso, as pessoas têm filho, têm que pagar conta. Então eu não estou aqui falando de um lugar de fala no Olimpo ou eu sendo um unicórnio, ou seja, uma entidade que não está mais nesse plano. Eu tenho que pagar conta, muita conta, diga-se de passagem. Tenho um trabalho,
estou trabalhando, tenho atividades, estou em atividades, mas relógio, eu realojei toda a minha vida para me priorizar. O primeiro trabalho de autoconhecimento é um trabalho de priorização. Então, a partir disso, essa rotina, despertar, agradecer, higienizar-se, fazer a massagem no Abhyanga, fazer yoga, os pranayamas e depois a alimentação no café da manhã. A alimentação, uma outra hora eu vou fazer um vídeo só sobre a questão da alimentação, com elementos do Ayurveda. Esse vídeo foi justamente só para mostrar para vocês uma criação de um momento, de um tempo fora do tempo, no pertencimento. Ou seja, você está aí saindo, se municiando de uma saída circunstancial dessa planilha temporal matricial, do controle, da rotina chata, do trabalho alienante, para você se permitir a expansão do seu autocuidado e, obviamente, da sua consciência dentro desse processo todo. Então, esse momento de despojamento no início do dia é o alavancar para que a consciência se sobreleve aquilo que vem a ser o planejamento do ego que quer se impor. E aí, o que acontece? A partir dessa rotina feliz, né, de comer bem na hora certa, no café da manhã, não passar de 10 horas da manhã para tomar café, não atrasar com o almoço, porque tudo isso segue um fluxo, não é rotina do tempo cronológico, é o fluxo da natureza. Dessa natureza que acorda depois de uma boa noite de sono. Daí, gerando esse dínamo, nós temos plena condição de alavancar qualquer processo de despertar de consciência, de qualidade de vida e de plenitude na nossa existência aqui nessa tridimensionalidade. Então é isso, pessoal. Convido vocês para essa reflexão sobre a verdadeira natureza do que é uma rotina feliz e plena. Um beijo grande, até mais!